CVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez, nesse ano novo que agora se inicia, leva aos nossos telespectadores a doutrina espírita, doutrina essencialmente consoladora. Jesus havia prometido, quer dizer, ele prometeu o seguinte, que quando chegasse a oportunidade, ele enviaria o Consolador, que ficaria conosco para todo sempre. E a doutrina espírita se coloca nessa situação porque muita gente diz que ela é uma religião. Não. A doutrina espírita não é uma religião, mas é, sim, uma doutrina que tem três aspectos. O aspecto científico, que nasce e foi criado já observando e ensinando o aspecto científico de tudo que acontece em torno de nós. O aspecto filosófico, porque explica que um nasce rico, o outro nasce pobre, um nasce perfeito, o outro nasce imperfeito e às vezes morre com 2 ou 3 anos, mesmo nascendo perfeito, e aparentemente não existe justiça divina aí. E existe o aspecto religioso, que é comportamental, que é ensinado pura e simplesmente para a gente cumprir as leis morais. Então, na doutrina espírita, você, na verdadeira doutrina espírita, codificada pelo Sr. Allan Kardec, com seguidores como Divaldo Pereira Franco, como médium de psicografia Chico Xavier e outros tantos em todo o mundo, na verdade ensina o quê? Apenas, pura e simplesmente, vou dar a resposta dada por Chico Xavier. Quando disseram, como é que você definiria o que é o Espiritismo? Ele disse, o Espiritismo é a doutrina que nos ensina realmente o que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Precisa de alguém para ensinar? Ah, meus irmãos, se Jesus veio e nasceu aproximadamente 2.200 anos atrás, eu disse já aproximadamente de propósito, para não criar dados aqui para apontar, mas enfim, naquela época que não tinha papel, que não tinha lápis, que não tinha caneta, era muito difícil, a maioria de ler e escrever alguma coisa, a maioria absoluta não sabia ler e escrever, então é claro que os evangelhos foram escritos depois que Jesus não retornava, porque a ideia que eles tinham, isso está no capítulo 20 de João, a gente vê que Jesus apareceu no meio dos apóstolos, que estavam reunidos porque a perseguição estava muito grande. Até Tomé, na primeira aparição, não estava presente, na segunda aparição, em que cita que estavam as portas e janelas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. Ora, se ele apareceu, ele vai voltar. Como ele não voltava, os escritos sobre ele, por incrível que pareça, começaram com São Paulo, que não conheceu Jesus, a gente tem que deixar isso claro, mas era muito inspirado e até convocado pelo Divino Mestre mesmo para a tarefa que ele cumpriu. E, efetivamente, então, o cristianismo teve muitas vertentes para se transformar no que nós conhecemos hoje. A gente tem que se reportar ao ensinamento que está no Novo Testamento, obviamente, mas que para ser montado houve inúmeros apóstolos e dos seguidores de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha, Mateus era o único que conhecia, leia muito bem, ler e escrever. Até João. Escreveu como? Não, João ditou, pelo menos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz que João era homem, e Pedro eram homens indoutos e sem letras. Então a doutrina espírita vem pura e simplesmente esclarecer com calma os ensinamentos de Jesus interpretados à luz da razão, porque houve muita controvérsia, não discutimos, por isso entre nós não existem sacerdotes, não há rituais, não há mandamentos, não há imposições, e pelo contrário, ninguém tem que ser espírita para se salvar não, mas tem que ser um homem de bem. Então com essas palavras, nós damos abertura ao programa, cumprimentando aqui o nosso amigo Vec Miller, pedindo a ele que faça logo a abertura do programa, Vec Miller citando aí os dados que você, muito eficácia, faz sistematicamente. E o senhor está bem, senhor Gama? Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Que bom. Alô, pessoal de Paraíba do Sul e de Três Rios,
Sejamos todos bem-vindos. Muito bem. O programa Enfoque Espírita, nessas cidades que eu citei, é vocês acessarem o canal número 3, TV Cidade Três Rios, tá certo? O horário do programa Enfoque Espírita é 10 horas ao vivo, às quartas-feiras. Reprises aos sábados às 15 horas e às terças-feiras às 19 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. Só mandar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto através do Facebook. Só digitar lá em cima, na página, logicamente, tudo junto, o que eu vou dizer. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto através da internet, www.tvc16.com. Então, passamos agora à leitura de nossa mensagem, que é exatamente Vinha de Luz, tá certo? De Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá certo? Está bem consultadinho, isso aí está castigado, né? Mas é assim mesmo. Olha, tem uma anotação do seu Gama aqui, que ele estudou isto em 23/3/1982, ou pelo menos Não, nessa data foi data. uma... Aí a data é sequencial, por acaso tem essa data nesse dia aí. Perfeito, perfeito. É que, se me permite, nós fazemos o culto do lar todos os dias, há décadas, eu e a esposa e as pessoas que estiverem conosco, eventualmente em casa. Muitos assistem quietinho, não há incorporação de espírito, mas nada disso. Nosso culto significa ler uma página do Evangelho e depois um comentário de Emmanuel, que esse livro também é de Emmanuel, através do Chico Xavier, que então explica preferencialmente aquele texto que nós abordamos, entendeu? Perfeito. Então assim a gente vai caminhando e crescendo em conhecimento ao longo de toda a vida da gente. Tá? E pedindo a Deus que deixe a nossa memória em paz, sem pedir que ela resgate de imediato as coisas que temos por resgatar, porque, na verdade, conhecereis a verdade, disse o Divino Mestre, e a verdade vos libertará. Se não for através da reflexão em relação aos conhecimentos que passam por nós, nós vamos estagiar eternamente no atual ponto de vida. Perfeito. Então vamos à leitura. Sementeiras e ceifas. Aspas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Fecha aspas. De Paulo, está em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina,
foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Que maravilha! Repara que são dons imortais. Dons imortais. Então, são esses dons espirituais que São Paulo aponta tão bem Isso. na Epístola aos Coríntios, né? Capítulo 12, onde ele fala e começa dizendo a respeito dos dons espirituais. Exatamente. A gente vê que é citado em muitos lugares na Bíblia, citado agora por Emmanuel, para que a gente entenda que a mediunidade nada mais é que um dom espiritual. Com certeza que sim. Não é comum a todos, mas todos nós, potencialmente, um dia poderemos ser médios. Se não nessa encarnação, em outras encarnações. Ou, às vezes, somos médiums, agimos e trabalhamos sem perceber que somos médiums. Mas somos dotados dessa ou daquela qualidade. Nós conhecemos no mundo pessoas extraordinárias, né? Como, por exemplo, os grandes líderes da humanidade. Santos Dumont, então, não tinha aquela intuição de qualquer jeito ele ia voar? Exatamente. Ia voar? Exatamente. Para dar um exemplo brasileiro. Quero falar de um casal Curie, etc., que descobriu como é que se faz a radiografia, que coisa importante, morreram como? Em virtude da descoberta. Então foram verdadeiros heróis, é assim que a coisa funciona. Perfeito, Deus é perfeito, né? Não tem jeito. Muito perfeito. Então, estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos exatamente na terceira parte, tá? Que contém 10 capítulos. E hoje nós estamos no capítulo 6º. O título é Da Lei de Destruição. E o subtítulo, tá certo? Que nós vamos estudar hoje é o Flagelos Destruidores. Primeira pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Bem, para que eles progridam mais de perto. Alguns povos chegam a ficar por séculos naquela coisa devagar, ninguém progride, não vai para frente, entendeu? Então, existem, até a própria natureza se incumbe disso, de verdadeiras revoluções para sacudir o homem, para ele voltar num novo corpo físico, num outro local, para poder quitar as suas dívidas. Porque se não for assim, como é que vai fazer? Fosse tudo maná, não tivesse problema nenhum. Olha o contrário, como seria um problema. Tudo tranquilo, não tem violência nenhuma, a terra também não se mexeria. Então, como é que ia fazer? Todo mundo acomodado em casa, esperando o sol nascer. E depois a lua também estava na hora de dormir, não tinha sacrifício. Não é bem assim. Pelo contrário, Deus quer que a gente progrida para quê? Veja para nós, velho, que minha pergunta 132, eu quero bater muito nisso. A pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, por favor. Vê lá. 132. É bem simples. Vamos lá. Pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mais um pouquinho, mais uma linha. Para uns é expiação, para outros missão. Então, para que Deus impõe a reencarnação? Às vezes a gente vai sofrer uma encarnação, Deus sabe, mas por que impõe? Porque Ele quer que nós nos transformemos em espíritos puros. E para fazer depois o espírito puro, fazer o quê? Ficar parado olhando Deus trabalhar por toda a eternidade? Não, só Ele Vamos colaborar com Ele. Jesus foi claro, especificado ao dizer: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Espírito absolutamente puro, como era Jesus, então, responsável por nós e pelo planeta Terra. Exato. Então, ele sabia que tudo aquilo que ia acontecer precisava acontecer. Ele podia necessariamente não se submeter àquilo tudo, mas vejamos, ele era absolutamente perfeito. É o responsável pelos nossos destinos, deles e nós. Certo. Então, ele agiu como modo, cada um de nós tem que crescer
com quantas vidas sejam necessárias, cada vez com mais sofrimentos. Certo. É a regra. Perfeito. Agora me lembrou uma coisa muito interessante, seu Gama. Vamos voltar agora a um tempo atrás sobre aquele flagelo na Indonésia. Sim. De uma certa forma também, o homem também não é impelido pela sua própria vontade ir morar em um determinado local que ele, não sabendo, pode vir ocasionar, vamos supor, um desencarnação terremoto dele. ou coisa, para a evolução dele? Claro que sim. Nós pensamos que o acaso não existe para a doutrina espírita. E nós então pensamos que tudo foi por mero acaso. Na verdade, a nossa reencarnação é programada através de provas e expiações para que a gente progrida. Você já viu alguém progredir sem passar por provas? Até a criança que vai para o colégio, que não fez mal a ninguém, mas ele vai ter que estudar às vezes dói, cansa, e é melhor jogar futebol, não é? Ao invés disso, ele dói, sofre, cansa, às vezes é reprovado, tem que voltar, porque se ele não estudar, não crescer, ele vai ter as piores profissões, os mínimos recursos para quem não estuda, para quem não avança. Então, o avanço se faz necessário através de novas reencarnações para sacudir as pessoas. Vamos viver, gente. A vida é uma maravilha. Exatamente. Né? A gente tem que entender, o sofrimento vem junto, não de graça. Hoje em dia, a ciência já está apontando isso, porque diz o seguinte, com o estudo do DNA, que maravilha, o que a ciência diz hoje? De acordo com o Espiritismo, o senhor poderá vir a ter câncer mais tarde. Fica prevenido, porque se policie muito, porque o câncer pode surgir, porque no seu DNA está marcado. Perfeito. Então não é por acaso, gente, está marcado. Tá? E é claro que naquelas coisas que interessam ao destino, o homem não toma conhecimento antes, porque aí seria muito pior. É a misericórdia de Deus. E aí a misericórdia, perfeito, perfeito. Então vamos à segunda. Quase sempre o espírito participa do gênero de provas que vai enfrentar. Todos os problemas que enfrentamos são previstos e os buscamos? Não. Todos os problemas não. Mas é o gênero das provações. Então, por exemplo, se você tem um problema, vamos falar de saúde, e você nasceu assim ou assado, vamos dizer assim, com uma deficiência intelectual qualquer, aquele é o gênero da tua aprovação. O que vai acontecer lá dentro com o seu procedimento de aceitação ou de rebeldia, não, aí vai depender de você. Então, Deus escolhe o gênero das provações. E a gente é convocado para aquela por acaso. Como você vai superar, é outro problema. É outro problema. Tá? Perfeito. O homem tem, às vezes, um medo fóbico da morte. Mas não deveria ser assim. Porque se a doutrina espírita e os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo nos prometem vida após a morte, por que ter medo? Não é? Exatamente. É porque ainda não acreditamos que seja assim. Mas isso é lei. Quando tudo é racional, é coisa de Deus. Quando tudo é irracional, aí é coisa do homem. Do homem. Perfeito, perfeito. Existirão fatos que forçosamente devem ocorrer e os espíritos não possam evitar? Ah, sim, são fatos que vão ocorrer. Às vezes estão prevenidos. Quando se vê em uma obra do Chico Xavier, é interessante. Os espíritos estão desencarnados, preocupados com os encarnados, porque vai explodir uma grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, as outras também, né? Mas vamos falar dessa daí especificamente, está mais próximo da gente. Então eles dizem, preocupados com o gênero das provações que os que estão encarnados vão passar. E tem que ser assim, não tem outro jeito, né? Porque também os desencarnados sofrem com o que está se passando com os encarnados. Isto. Porque o conceito de família aí é bem conhecido. Ainda há pouco, já tantas vezes citamos, mas nessa oportunidade se faz necessário. Olha, Mateus capítulo 10, versículo 33, né? E em diante. Então nós vamos falar o que disseram que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a discórdia, porque ficará a filha contra a mãe, o filho contra o pai,
e a nora contra o sogro. Agora vem a frase mais importante. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Porque se eu faço mal ao meu querido amigo Vec Miller, que já há anos nós estudamos juntos a doutrina espírita, no meio de outras turmas, etc. Ora, se eu tenho uma oportunidade com ele de crescer, eu também estarei encarnado ao lado de outros que me trazem problemas permanentemente. Às vezes, sanguíneo ou não. Trazem sofrimentos para a gente, mas é com esse que a gente tem que resgatar. Porque nem sempre as pessoas que estão encarnadas com a gente são amigos. Tem muitos difíceis também. Por quê? Se eu fiz o mal agora a uma terceira pessoa, por que eu tenho que reencarnar com ele? Para resgatar? Não, é com essa pessoa. Tá? Por isso é importante o perdão de quem pede e a aceitação de quem tem a humildade de pedir o perdão. Claro. Então, veja, por isso que Jesus é claro, né? Para nosso crescimento espiritual, a gente tem que se aprender uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, exercer a caridade e o perdão. Não tem maiores leis. Então, é só isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Para fazer a humanidade progredir, não podia Deus ter empregado outros meios que não fossem violentos? Bom, é uma coisa curiosa. Os próprios espíritos que responderam, eles não sabem exatamente que ninguém pode julgar o que Deus pode. Mas Deus, sendo a inteligência infinita e perfeita, cheia de amor pela própria criação, claro que ele poderia criar outros meios. Mas, por incrível que pareça, esse é o meio mais rápido. Porque aquele que fica lá, encarna, desencarna, encarna, desencarna, não progride. E fica no meio lugar, ele está perdendo tempo. Perfeito. E nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Para quê? Nós vamos colaborar com o Criador. Hoje a gente fala isso, as pessoas ficam assustadas, Vec Miller, mas veja bem, quando a gente diz que um anjo atendeu alguém, anjo é um espírito. Então, peraí. Então, Deus tem esses espíritos que ajudam a ele, porque chegando próximo dos homens. Pois é exatamente essa a nossa futura missão, de no mundo espiritual colaborar com o Criador, né? No crescimento do conhecimento do mundo espiritual e como atingir a perfeição. É isso. Perfeito. Bem, já recebemos o aviso que temos que fazer o primeiro intervalo, faltaremos 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos estudando a doutrina espírita. Então, alguns espíritos só escapam de um perigo para cair em outro. É só para passar o susto? Não, claro que não, porque existe o seguinte, a fatalidade mesmo,
só existe no instante da morte. Porque essa está determinada quando nós encarnamos. Para que a gente tenha uma revelação mais específica, pelas obras de André Luiz, a gente vê que quando a gente encarna, a gente recebe um fluido, que vai, vamos chamar de fluido, faltando outro nome, né? Que então determina que nós temos condições de viver tantos anos. Dali para frente, aquele é o fatal, nós vamos desencarnar de qualquer jeito. São as pessoas que conseguem, por felicidade, chegar ao fim da vida que ter fluido vital que receberam. Chegou àquele ponto, não tem jeito. Mas muitas vezes acontece que, como já temos livros espíritas que nos contam isso, que uma mãe estava na hora de desencarnar, mas o filho que tinha um futuro brilhante e encarnara para esse fim, então ele não se conforma de que ele vai largar tudo, vai fazer isso e aquilo. A espiritualidade se reúne e pede a Deus se pode dar mais um tempo de vida até ele ficar maior. Isto. E vem a concessão de cima, dizendo, olha, leve fluido vital para ele, para ela, no caso, porque então ela vai ficar mais tempo até ele ficar maior, já trabalhando para conseguir completar. Então nós recebemos um fluido vital para viver X tempo, tantos anos, tantos meses, tantos dias. Que você pode chegar até esse limite máximo, mas pode desencarnar antes do tempo também. E aí você fica no mundo espiritual ainda sofrendo as vibrações de ter fluido vital, mas saiu do corpo que você gastou aquilo de uma forma incorreta. Veja bem, forma incorreta não é porque alguém foi crucificado, não. Mas é como enfrentou o sofrimento sem revolta, não reclamou de Deus por estar passando por esta ou aquela prova. Então é dessas maneiras. Aquela pessoa que aceita a provação que está passando, muito bem, ele desencarna cedo, e ao desencarnar, portanto, não é só a morte. Morte e desencarnação é uma coisa. Quando se morre, às vezes a gente ainda fica devendo alguma coisa, fica um tempo espiritual ainda adormecido. Pode ser hora, pode ser dias. Agora, é raro, muito raro, haver o prolongamento da vida no mundo espiritual. Existem casos, o Chico aponta, né, o exemplo, mas é coisa extremamente rara. Normalmente nós cumprimos o tempo e não existem motivos importantes para prolongar essa vida. Prolongar, entendi, tá certo. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e doloroso, será culpada se abreviar de alguns instantes seus sofrimentos? Olha, sim, será culpada e muito culpada, porque o que nós temos é o seguinte, só Deus nos deu a vida, só Deus. Então, qualquer que seja o método que a gente utilize e que nos vá destruindo, nós ainda temos que resgatar esse fato, porque nós estamos antecipando o nosso desencarne. Portanto, quando a pessoa faz isso, é falta de resignação, de amor a Deus, porque temos que aceitar as coisas como são. Revoltar-se não adianta. Deus tem meios para fazer com que a gente resgate até isso. Perfeito, né? perfeito. Jesus foi claro, o tempo todo ele sabia e avisou que ia passar por aquilo tudo. Estava previsto, mas ele quis mostrar para nós que mesmo estando previsto e ele sabendo, ele quis enfrentar o sofrimento para exemplificar para nós. Né? Perfeito. Então, com perfeição ele cumpriu o que ele tinha que cumprir como missão divina, nos ensinando, tá? E chamando-nos de filhos também. Perfeito. Neste caso também, vamos supor, a pessoa fuma desbragadamente, não aguenta mais, fala assim, olha, eu já não aguento, desliguem todos os aparelhos. Ele está cometendo o suicídio. Porque aí nós temos dois tipos de suicídio. O direto, que é quando a gente dá um tiro na cabeça, é a pior coisa que um ser humano pode fazer com ele mesmo. E o indireto, tá? Existem outros tipos que não são importantes, casual, não sei o quê, vamos lá. É o indireto, tá? O indireto, então, é quando você utiliza-se de comida demais, de passeio demais, de gozo da vida demais,
e de abuso de outras coisas, de droga, por exemplo, drogas, de fumo, né? bebida. De drogas diversas, que o fumo, a bebida, etc., são uma forma de droga também, e você então destrói o teu corpo físico. E aí, o corpo espiritual que está aqui do lado, ou perispírito, São Paulo chama corpo espiritual, Epístola aos Coríntios, capítulo 12. E ele então sabe que existe o corpo espiritual. Ele até vai dizer uma coisa curiosa, na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer uma coisa interessante. Primeiro, ele diz, assim como há corpo material, também há corpo espiritual, versículo 43 e 44. Mas olha que lindo, ele vai lá no versículo 50 e ele diz assim, a carne e o sangue não vão para o céu. Ele sabia que não tem essa ressurreição milagrosa. Acabou. Do corpo. Deus não faria isso. Não, o que vai sobreviver, porque é eterno, o espírito, depois de criado, ele é eterno. Sim. Então, o que vai sobreviver é o corpo espiritual, que tem toda a riqueza, porque tudo aquilo que nós passamos pelas vidas anteriores está registrado ali. Exato. A gente não lembra aquilo, mas aquilo é como um processo de perfeição. Quando você vê, por exemplo, o aço ou qualquer outro produto da natureza, que é transformado, etc., e vira depois uma peça linda, ou o próprio vidro, não tem nada a ver com a coisa primitiva que deu aquilo. Claro. E também não está preocupado em procurar saber se puder. Assim também a natureza. Nós vamos agora nos preocupar onde é que nós fomos seres primitivos, que não sabiam ler, não sabiam escrever, lutavam ainda contra outros irmãos ou contra os animais. Isso passou, isso não importa. Agora, o que você fez errado, isso aí precisa ser consertado. O que fez de bom, ótimo, te fez crescer. É só simples caminhar. Perfeito. Então, comete um suicídio o homem que morre vítima de drogas, já que ele sabia que ela lhe apressaria o fim? É um suicídio e quanto maior o conhecimento desse fato, pior será o resgate. Como é que se dá o resgate se a pessoa se suicidou? Ora, vai para o mundo espiritual com a repercussão magnética daquilo no corpo espiritual e que não permite que ele descanse, que fica aquilo como que, vamos dizer assim, quando há um defeito numa rádio que você está ouvindo e que fica repetindo, o disco, por exemplo, né? Ou o CD que fica repetindo, há de infinito ali até dá um defeito qualquer, o aparelho parar. Então, é o nosso corpo físico, o que tiver registrado. Isso é que é bonito na doutrina espírita, veja bem, é tudo originário de Jesus, que recebeu isso de Deus também, ou seja, os ensinamentos deles é que nos leva a isso. Leva a quê? A que a gente entenda que a vida foi feita para a gente cria e estude, né? Estudar o quê? Que somos espíritos mortais, que nascemos em muita vida para alcançar a perfeição. E quando alcançarmos a perfeição, vamos ser colaboradores com Deus, que aí somos espíritos perfeitos. Então, até nisso a doutrina espírita é muito bonita. Não te condena. Sabe quem vai te julgar após a morte, meu irmão? É você mesmo. Você mesmo. Porque o seu perispírito está registrando tudo que você faz de bom, ou não é bom nem mal, ou de mal. Só que o que você faz de mal está registrado e você vai ter que resgatar. Se está registrado em itálico, por exemplo, tudo bem, ou qualquer outra forma, mas está registrado. Então aquilo vai te incomodar quando você atingir a condição de espírito. Então aí sim você vai ter que resgatar aquilo. O resgate se pode ser feito através do amor ou através da dor. Através do amor o caminho é mais fácil, mas é mais demorado, porque o homem é rebelde. Mas através da dor, nossa, quando é o suicídio, o sofrimento é muito grande. Porque se eu me revolto contra o irmão, está aqui o Vecmir aqui do lado, é uma coisa. Mas a vida que me dá é Deus. Quando eu me revoltei contra Deus e tirei a vida, aí o resgate é muito pesado. Muito pesado. Tá? Infelizmente. Exato. E muitas vezes esse resgate, às vezes, passa 2, 3 reencarnações para ele ter condições para tentar superar aquele... Cada vez que ele encarna, ele adquire outros débitos. Sim. Entendeu? Então, aí é que é complicado. Nem todo mundo é Madre Teresa de Calcutá, que era amor puro, distribuindo Jesus, né, São Francisco.
Não é. Então a gente vai adquirindo débitos. Eu vim aqui para liquidar outro débito, mas agora tem esse aqui, mas graças a Deus esse é menor. Então vamos tentar liquidar agora ou depois, na próxima vida, mas a vida, portanto, é uma quitação de débitos, essa é a grande essência, é uma quitação de débitos de vidas passadas, à medida que nós temos recursos para quitá-las. Claro. Não acontece numa empresa que está em concordata e utiliza de vantagens legais para se recuperar e continuar trabalhando? Sim, acontece isso na vida também. Ou seja, a gente desencarna devendo, tá? Até liberar-se daqueles sentimentos que ficaram as pessoas reclamando. Ah, papai morreu muito cedo, papai morreu muito cedo, papai morreu muito cedo, não deixa o pai em paz. Essa é uma prova, é uma experiência dura, mas ele vai ter que passar. Tem que passar. Se você for procurar no perispírito dele, está justificado. No passado, o que ele fez? O que nós, muitas vezes, não gostamos, mas era o que devíamos fazer. Né? Então. Será também culpado quem tira a própria vida em ato de desespero? É pior ainda, porque se a pessoa sabe o que vai se passar, nossa, é uma coisa horrível, inexplicavelmente terrível. E é muito difícil de definir de uma vez só o suicídio, porque, primeiro, é uma revolta contra a vida. A vida é dom divino. Uhum. Nós não podemos nos revoltar, pelo contrário, temos que aceitar as circunstâncias. Não é por acaso, meu irmão, que tem um presidente americano riquíssimo, mas em outras vidas, como ele estará? Depende do que ele está plantando hoje. Exato. Porque toda a fortuna do mundo não vai resolver o problema dele após a desencarnação. Mas eu lhes garanto que se ele conhecesse a coisa em profundidade, ele pensaria 2 ou 3 antes de tomar qualquer decisão, porque é o país mais poderoso do mundo, e se bobear em alguma decisão dele, também milhares de pessoas vão desencarnar de forma violenta e injusta. E a responsabilidade será de quem? De quem jogou a bomba? Talvez sim, dependendo das circunstâncias. Às vezes nem sabe também, não sabia que tinha gente lá embaixo, etc. Mas não é só isso. É que ele iniciou um processo que você não sabe onde vai terminar depois. Uhum. Então, a vida, em relação ao suicídio, é um grande prêmio de Deus. Agora, o suicídio, não. O suicídio é um ato covarde, sim, porque é a automutilação da vida, e vamos responder por isso de uma forma muito dura. Muito dura. Aí você explica, não, o acaso não existe na doutrina espírita. Por isso que a espírita que espírito nasce assim, o corpo vem assado, o outro tem com problema, o outro vai adquirir o problema logo depois. Tá? Uhum. Mas o acaso, imagina se existisse acaso. Ó, hoje não vai ter, o sol não vai dar noite, não. Vai direto até ali, puxa todo mundo e começa a trabalhar de novo. Não tem noite, ou não tem verão, ou não tem inverno. Como é que fica a Terra? Não. A lei divina, ela funciona com perfeição nas coisas materiais, mas também nas coisas espirituais. Claro. Não adianta a gente querer um sistema diferente, mais bonzinho. A lei é essa. Não tem opção. Aliás, Deus fez as leis para serem cumpridas. Quem erra somos nós. É claro. E temos que resgatar pelos erros. Agora, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente se segura mais um pouco. Não é perfeito ainda, mas segura. Pelo menos isso. É um caminho andado. É um caminho. Perfeito. E o reconhecimento prévio, que se for punido, é justa punição. Ah, sim, perfeito. Isso a doutrina espírita nos deixa claro. Isso é bom. O homem tem ou não o direito de dispor de sua própria vida em caso de previsão de grandes sofrimentos? Olha, isso está na pergunta famosa, foi quando a guerra terminou, em 1944. Então está lá na pergunta 944. Só Deus tem esse direito. Então, olha a responsabilidade de quem autorizou, por exemplo, uma bomba atômica. Uhum. E aí as discussões das pessoas que vêm, mas e aquele que estava chegando lá naquela hora? Se ele forçou e ele usou o livre-arbítrio para ir assim mesmo, não era para ele desencarnar. Mas se ele se expôs de propósito, às vezes acontece, né? Mas, nesse caso, tem uma coisa importante que a gente dizer. Isso aparece toda hora na doutrina espírita. É a série de perguntas em que os espíritos respondem, né? É a famosa pergunta 747. Deus julga pela intenção, tá?
Então não adianta dizer, eu matei muita gente que a minha intenção era boa. Não, peraí, não era boa. Com certeza Se que você não. leva sofrimento para os outros, não é uma boa. Mesmo que tenha que passar por aquela forma. Porque mesmo quando o homem não interfere, mas quando houve, por exemplo, há poucas décadas, aquilo tudo que aconteceu quando houve uma invasão do mar pela terra dentro, né? Um maremoto terrível, que matou 200 mil pessoas de uma vez só, e outros que estavam dentro da água na hora que o maremoto chegou, estavam lá no fundo pescando, eles não morreram. Não aconteceu nada. Né? Cada situação é uma situação diferente. Perfeito. Os sacrifícios humanos praticados no passado para agradar a Deus são justificados? Repete, Os sacrifícios humanos praticados no passado para agradar a Deus são justificados? Olha, é preciso entender que Deus julga pela intenção. Então nós vamos fazer o seguinte, isso é tão importante, essa resposta, já temos a sinalização que temos que fazer o intervalo, nós vamos fazer, mas vamos selecionar aqui algumas perguntas que mostram isso. Deus julga pela intenção. Porque nós temos, às vezes, uma boa intenção, mas dá tudo errado, tá? Não tem problema. Calma. A punição não é no sentido de eliminar, mas no sentido de fazer crescer. Então, vamos dar esse esclarecimento na resposta na volta. E aí, com um comentário, enquanto isso, nós vamos separar aqui as perguntas que dizem isso. Voltaremos em um minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. E nós estávamos abordando o seguinte: há pessoas que se sacrificam para agradar a Deus, num suicídio direto ou indireto, tá? Então, esses indivíduos são justificados? Não, entendeu? Só quando ele oferece a vida para evitar sofrimentos para outro. Tá? Eu assumo a responsabilidade sozinho, o senhor é comigo, o senhor tem que fazer, porque na verdade eu, digamos assim, incentivei, eles fizeram isso, a responsabilidade é minha. Aí pode acontecer alguma coisa, mas os sacrifícios humanos, sacrifício feito por terceiro, porque se for autossacrifício, aí é suicídio, aí não tem desculpa. Então eles são praticados no passado, ou seja, nós sacrificamos no passado alguém. Vamos supor, há 500 anos o Weckmiller foi crucificado por alguém, ou morreu simplesmente, dessa ou daquela forma, afogado, etc. Mas alguém provocou o seu afogamento. Então, isso nunca vai agradar a Deus, você fazer esse sacrifício de graça, tá? Mas é importante entender, muita gente faz e aí Deus julga pela intenção. Por exemplo, eu sei, vou dar meu exemplo, que se tiver uma pessoa passando muito mal, eu sou um péssimo nadador, eu nado, mas é muito mal, então o que acontece? Eu vou pular para tentar salvar a pessoa, mas eu sei que eu não nado bem, mas eu vou tentar salvar. E aí, se eu consigo salvar aquela pessoa ou não, mas eu morro, eu não tive a intenção de suicídio. Não, com porque certeza. A minha intenção era boa.
Isso está em várias perguntas. Eu selecionei algumas, a 672, tá? Por exemplo, 670, e comentei com o Vec Miller que o professor José Jorge publicou um livro que é muito interessante. Em cada palavra que existe no Livro dos Espíritos, ele então bota o seguinte: eu te mostro em casa. Então, ele até faleceu, era nosso querido irmão José Jorge, ele ficava na minha casa, inclusive. E esse livro é muito interessante para quem está estudando, entendeu? Porque às vezes você quer pegar, aí você, enquanto eu selecionei, marquei aqui 670, 655, 672, 747, 951. Esses livros, essas perguntas dizem que para agradar a Deus a gente se suicidar, por isso aquele motivo que não quer sofrer, não, tá? Nunca. Sacrifício humano não vai ter valor. Quando a gente faz, nem a terceiro. Mas Deus julga pela intenção. Então vamos a um aspecto curioso, né? Vamos falar assim, um mexicano, diz uma daquelas que praticava aquela morte, etc. O povo mexicano, na época Os Incas. dos Incas, etc., faziam um astecas, sacrifício humano para agradar a Deus, são bons? Não. Mesmo que a pessoa se oferecesse espontaneamente, não. Mas atenção, aquele que matou, se ele aprendeu a matar pela intenção, ele vai resgatar ainda assim. Com certeza. Mas o resgate é pequeno, porque o que vale é a intenção. Nós vimos então que nós podemos fazer alguma coisa de propósito ou alguma coisa ocorrer que a gente não queria que ocorresse. Estava até o nosso bem. Então, por exemplo, quando Jesus foi eliminado porque havia ódio contra ele. Tá? Então, dizer, como alguns dizem, não, eles fizeram aquilo para que a doutrina prevalecesse. Não, não tem disso. Vamos dizer, Judas Iscariote, segundo um evangelho que ele teria deixado, então ele dizia o seguinte: eu fiz aquilo para que o cristianismo florescesse mais rápido. Exato. Bom, mas espera aí, essa não era a intenção dele, vai matar todo mundo por causa disso? Então ele realmente, a intenção também estava errada. Porque a intenção nem sempre é boa, tá? Mas em certas circunstâncias, a ser avaliada por quem? Essa é a coisa mais linda, meu irmão. Deus não nos vai julgar após a morte. Ele é tão absolutamente perfeito que está tudo registrado no corpo espiritual, que não tem uma forma idêntica do corpo físico, mas o corpo físico de uma forma o reflete. Então, esse corpo espiritual está tudo registrado, não adianta a gente dizer que não está. Está registrado e aí então vai resgatar. Deus, que é perfeito, não criou nenhum espírito para ser eliminado. Ele transitou por aquilo tudo, desde a pergunta 540 de O Livro dos Espíritos, até a pergunta 607A, né? Então, transitou por todo aquele período na vida na Terra. Então, tudo isso é importante, somos espíritos destinados à perfeição. E se Deus quer, olha, pode não ser agora, mas depois de muita vida e de muito sofrimento, todos você nós vamos ter que passar para chegar lá. Com certeza. Isso é coisa de Deus, a perfeição está aí. Não tem o que discutir. Não. De forma nenhuma. E fica bonito, só cumprir, né? Porque você não tem um tribunal horroroso para te apontar os erros do passado. Nossa, mas... Mas é um ensinamento infantil até, porque você ficaria ali ouvindo aquilo aos bilhões. Todo mundo erra. Assim não, está na própria consciência, no momento oportuno, você vai implorar ajuda. Como? Através da reencarnação. Pois é. A minha consciência já me acusa de muita coisa. A todos nós, a todos não nós. É isso aí. Então, o aborto é um verdadeiro flagelo. Ah, sim, o aborto é um flagelo. Como se explica que ainda existam, e às vezes praticado por pessoas cultas? Pois é, porque essas pessoas se esquecem o seguinte, que o conhecimento é o suficiente, é preciso conhecer a verdade. Jesus foi claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem muito ensinamento que nós deveríamos raciocinar e ver que aquilo não é possível. Então existem religiões no mundo todo em que, por exemplo, as mulheres são consideradas seres inferiores, né? Não pode exercer essa ou aquela função. Respeitamos, é estágio do ensinamento. Mas, na verdade, hoje eu estou nesse corpo, mas pode ser por necessidade de resgate que numa vida futura, daqui a 1, 2 ou 3 séculos, eu encarne num corpo
feminino, por que não? Até porque o espírito tem que crescer em conhecimentos físicos, espirituais, mas também masculinos e femininos, porque há virtudes que nós, homens, temos. As mulheres não têm, mas elas têm outras virtudes, e até mais, do que os homens. Sim, não é? sim. Então, o estágio dela, por exemplo, é bem diferente daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, sem citar essa ou aquela virtude, nós vemos o amor de mãe como é respeitado. É mais respeitado que o amor de pai? Ah, sim. Então, tu disseste, não precisa nem que eu explique mais. Com certeza. Já viu que é necessário que o espírito reencarne das duas formas, tá? O que não quer dizer que ele vai reencarnar e vai ser homossexual. Isso, aquilo não tem nada a ver. Isso é resultado de outras culpas. Não é porque você sabe, se eu for reencarnar na próxima vida com mulher, eu vou ser homossexual. Não. Você vai reencarnar com a condição que você precisa para vencer aquela etapa. Isso é coisa de Deus, não é por acaso, não. Exato, perfeito, perfeito. Então, voltando aos flagelos destruidores, eles têm utilidade, apesar dos males que causam. É a 12ª. Olha, eu gostaria de conversar contigo também sobre os núcleos espíritas. Vamos fazer sim, ou não? Ok. Não, então, deixa para depois dessa pergunta. Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Voltando aos flagelos destruidores, eles têm utilidade apesar dos males que causam? Sim, eles têm utilidade, porque sacode aquele pessoal para que ele encontre o caminho para frente e para o alto, tá? Vencendo tudo. E resgatando, porque se você não cresce através do amor, vai crescer como? Através da dor. Então, a dor promove muita gente. E assim se resgatam erros do passado. Então, vamos ver. No nazismo, por exemplo, aqueles homens praticamente decretaram o fim dos judeus. Isso. E eles não vão resgatar como? Uma vida? Não consegue. Entendeu? Vão ter que ficar rolando algumas vidas para resgatar aquilo. Que aquilo era como se o judeu fosse um ser demoníaco. Não, é um ser igual a nós, cheio de faltas, porque nós também temos e eles também têm, mas há espíritos gigantescos, lindos, e foram judeus. Einstein, por exemplo, né? Que é criador do que tudo que nós conhecemos hoje a respeito da energia atômica, mas ele era um judeu. E tem outros judeus maravilhosos no mundo. Que história é essa de dizer que eles tinham exterminado porque, por esse ou aquele motivo? Que esse ou aquele motivo? A inveja. Então, esse resgate é muito complicado. Só mesmo através da reencarnação é que você consegue eliminar isso. Pois é. Agora, o senhor tocou num assunto aí, me lembrei daquele filme Nosso Lar. Nosso Lar. Em que foi dito exatamente o quê? Que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. E o que acontece? Olha, vamos nos preparar, porque vão vir uma leva de espíritos muito grande para nosso lar. Assim como outras cidades em vários locais do planeta Terra. E o interessante é que o autor deste filme colocou exatamente o quê? Eles vêm chegando à Terra em caravanas, ao nosso lar em caravanas, e quem são os primeiros que aparecem na tela? Isso, logicamente, é o filme. Exatamente os judeus. Isso mostra exatamente, por outras vias, que Deus não escolhe A, B ou C para ser resgatado. Não. Por um acaso, naquele momento, seriam os judeus que já estavam sendo exterminados. E eles são acolhidos onde? No nosso lar, aqui no Brasil, por cima aqui do Rio de Janeiro e tudo mais. Olha que coisa fantástica. Ele teve uma sensibilidade enorme em colocar, não para dizer que o judeu era coitadinho, não, é misericórdia pura de Deus, trazendo-os para as outras cidades. Isso, através Muito do bom. amor crescendo. Exato. Então, vamos então aos... Núcleos espíritas, aos deixa eu falar um núcleos pouquinho, nós não falamos nos 2 últimos programas, por falta de Isso. tempo.
depois você retorna para concluir. Tá certo, perfeito. Lição dos espíritas é o seguinte: existem pessoas que gostariam de ter na casa dele ou perto um centro, mas não tem. Então, ele gostaria de ter uma reunião, pelo menos em casa. Bom, o que acontece? Então, criou-se aqui em Petrópolis uma reunião que não é mediúnica, mas é de estudo, o livro dos Espíritos, depois do Evangelho e assim por diante. E denominamos de núcleos espíritas, não é um centro espírita. Se você quer isso, gostaria de ser criado, estou há muito tempo sem contato com ele, mas o Antônio Carlos Eckhart é uma pessoa maravilhosa, no meu conceito, e se telefonar para ele, ele vai conversar contigo e ver como é que pode fazer. Olha, então, o nome é Antônio Carlos, tá? 2235-2370 e 2237-3194. Você toca para ele, ele então combina, te dá os dados, vai ver. Agora, se você tiver um centro espírita perto da sua casa, aí ele não vai fazer nada. Claro. Uhum. Isso se você não puder, porque aí você vai ao centro espírita. A ideia não é criar centro espírita, mas é resolver o teu problema que não tem um ensinamento perto de você para resolver, tá? Perfeito, perfeito. Aí voltamos ao estudo, se Vamos você assim voltando permitir. então às outras perguntas. Então, quase sempre os flagelos destruidores são provas morais para muita gente boa? Ah, sim, é claro, são provas morais, porque é fundamental. Mas o bem que essas provas resultam estão longe da gente perceber. Uhum. Porque só no mundo espiritual é que você vai avaliar bem isso, como é tá, que a gente perfeito. passa pelas provas. Eu tenho um amigo que está passando por uma prova extremamente difícil agora, e eu tenho rezado, interessante, uma amizade é tão grande que eu tenho ficado fora do ar, às vezes eu costumo dizer assim, né? Uhum. Porque volta a preocupação com ele, com os princípios éticos e morais que o estão, em que ele está envolvido, embora injustamente, a meu ver. E, enfim, a situação está complicada. Mas cada um de nós só colhe aquilo que plantou. Tá? Uhum. Agora, cuidado, porque às vezes a nossa plantação do hoje significa que amanhã nós vamos ter problema. Sim. Tá? Uhum. Então vamos em frente. Perfeito. Então, dentro dessa mesma pergunta, aqui diz o seguinte: flagelos destruidores são provas morais. Isso para o ser humano. Mas também esses flagelos podem ocasionar uma regeneração daquela terra Pode. em que Pode. houve uma convulsão para todos os minerais que são úteis à nossa sobrevivência do ser humano possam vir à tona e remoer, você vê o sofrimento que ocasionou aos chineses a implantação de um sistema diferente de governo. Mas hoje a China é uma potência, talvez vai ser a primeira potência do mundo. Mas os chineses sofreram muito por muitos e muitos séculos. Então isso é relativo, tá? Mas vamos à última pergunta, Vé Quimeiro. O homem deve lutar contra os flagelos destruidores sem clamar que Deus os poderia ter evitado? Não, que se eles existem é porque Deus permitiu também. Que assim e permitiu de que maneira? Sem atingir o seu livre-arbítrio. Certo. Aceite-os, tá? Com comiseração, com pena, com orações, lastimando, mas não se desesperando, e muito menos buscando o suicídio, tá? E aí tem uma outra situação, cada vez mais acreditando que aquilo é uma coisa benéfica para o ser humano. Sem dúvida nenhuma. É fundamental isso. Isso nos reforça a nossa fé a um plano superior destinado a nós. É claro. Nós sim é que somos rebeldes. Deus não, Deus é perfeito, né? Perfeito. E a gente está acabando de descobrir coisas maravilhosas ainda através da ciência, como o DNA, por exemplo. Pena que o programa esteja concluído e não podemos continuar. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra a você, Vé Quimeiro, para a gente encerrar o programa. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às 10 horas, às quartas-feiras ao vivo. Reprises aos sábados às 15 horas, às terças-feiras às 19 horas. Lembrando que Paraíba do Sul e Três Rios, é só vocês acessarem o canal número 3,
TV Cidade de Três Rios. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. A paz é uma coisa importante. O Chico tinha uma frase que eu fiz numa penitenciária por razões profissionais, encontrei lá dentro, numa parede, a seguinte expressão que eu sinto que foi dentro da penitenciária, porque vejo o conteúdo dessa frase. Ela diz o seguinte: embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Você vê que essa frase... TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de B pra você.